Neste vídeo eu vou te ensinar dois modelos de entradas fáceis e simples de entender e com alta probabilidade de acerto. Então já curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Tecnicamente falando, para você se dar bem no mercado, você precisa de três coisas: escolher um ativo, escolher um horário e escolher uma estratégia. Neste vídeo eu vou mostrar como você escolher uma estratégia. Um ativo você pode escolher pares que contenham euro, dólar americano ou libra. Então vamos para o vídeo. Então, assim, quando você abre o gráfico, é importante você saber casar os tempos gráficos. Por exemplo, se eu tenho um PD Array, um ponto de interesse, um POI, seja lá como você queira chamar, em um tempo gráfico mensal, eu vou querer fazer uma entrada no 4 horas. Se eu tenho um semanal, 1 hora, no diário, 15 minutos, 4 horas, 5 minutos, 1 hora e 15 minutos, seria interessante a gente fazer uma entrada no gráfico de 1 minuto. Então eu observo que aqui o preço ele está atingindo uma ineficiência no gráfico de 4 horas. Então exatamente aqui, neste candle de 4 horas, eu vou mergulhar no tempo gráfico de 5 minutos e vou observar a formação gráfica que lá está acontecendo. Então quando a gente mergulha no tempo gráfico, quando a gente desce um pouco mais o tempo gráfico, a gente começa a observar umas formações interessantes. Então aqui nós temos vários cheques praticamente já feito a nossa estrutura. Nós temos o preço atingindo um ponto de interesse macro, um HTF POI, PD Array, seja lá como você queira chamar. Nós temos um shift exatamente nesta faixa, nós temos um inducement com esse ponto, nós temos um desequilíbrio no preço. Tudo que a gente queria para o nosso modelo número 1 já foi feito. Então nós temos, observe que o preço ele atinge um nível, ele quebra uma estrutura de buy side liquidity. Quando ele quebra essa estrutura, ele atinge um ponto gráfico macro. Ele atinge um ponto gráfico de interesse macro de 4 horas, aquele desequilíbrio no preço gigantesco de 4 horas. Após isso, existe uma expansão para baixo, que ele quebra essa estrutura. Quebrando essa estrutura nos dá indício que possivelmente o preço vai continuar para baixo. Nós temos um ponto de inducement exatamente aqui, nesta faixa. Por que inducement e hike? Primeiro, porque inducements são formados próximos de pontos de interesse. Então nós temos uma máxima ou uma mínima de um candle próximo de um desequilíbrio no preço ou próximo de um ponto de interesse, que seria esse order block aqui. Ah, por que um order block? Um order block são formados em key levels, são formados em regiões de interesse. Tenha isso em mente. São regiões de interesse que são formadas esses blocos de ordens. Então, se nós temos esse ponto, para este ponto nós temos exatamente 50%. Então, esta região é a região de order block. Isso aqui é o verdadeiro order block. Na mesma faixa de um breaker block que quebra uma estrutura e que atinge um nível macro. Essa região é uma região interessante porque abaixo existe desequilíbrio no preço. Tudo que existe aqui acima de desequilíbrio no preço, não necessariamente o preço precisaria voltar e preencher aqui. E sim esta região, 50% desse range, 50% dessa gama de negociação próximo de um inducement. Então, sua entrada seria exatamente nesta faixa, com todos os nossos checklists feitos desse modelo número 1, e seus alvos seria conforme essa estrutura, tá? Mínimas de sessões, mínimas de dias anteriores, mínimas de semanas anteriores, se tiver muito próximo. Liquidez, nós temos liquidez aqui formados com o nosso LR. LR, quem é do meu curso sabe, como aqui é uma região bastante forte de liquidez. Mínimas de sessões, mínimas de dias anteriores, tudo isso programado, alinhado para você colocar a sua ferramenta, sua operação, sua entrada exatamente nesta faixa e buscar alvos mais baixos. Ou seja, o preço já fez todo o dever de casa, que seria tocar num ponto de interesse, quebrar uma estrutura interna, fazendo nosso shift de order flow, mais choke, conhecido como choke, shift de order flow. Então tudo que existir deste ponto aqui, ó, deste ponto para este ponto, para a gente é interessante. Quando o preço atingir um nível de interesse macro e após isso fazer um movimento contrário, ou seja, por que contrário? O preço estava de alta, atingiu um ponto macro e aí fez esse movimento contrário, que quebra uma estrutura. Tudo que existir deste ponto para este ponto, para a gente é interessante fazer algum tipo de entrada para buscar alvos mais baixos. E nós temos um order block exatamente 50%. Eles criam essas regiões exatamente porque eles sabem que no futuro eles vão voltar para preencher, mitigar, capturar ordens, capturar stop loss das pessoas que entraram aqui, venderam aqui, colocaram seus stop loss aqui e aqui, e aí iriam
todo mundo embora para casa chorando. Por quê? Porque pontos de interesse próximos de inducements são regiões interessantes, são regiões fortes. Nós temos um ponto de interesse na mesma faixa de um breaker block que quebrou a estrutura que toca na região de 4 horas. Então sua entrada seria exatamente aqui, com o nosso checklist feito. Você poderia colocar seus alvos em mínimas de sessões, mínimas de anteriores, e aí só deixar o algoritmo fazer o papel de casa, que seria buscar estas regiões de interesse. Nada mais do que isso. Você poderia simplesmente esperar, aguardar. Tudo que o preço tem que fazer é buscar essas regiões de liquidez. Por quê? Eles sempre fazem isso. Não tem para onde correr. Eles sempre vão em busca de liquidez. Porém, para eles irem em busca dessa liquidez, eles precisam criar essas formações. Eles precisam criar inducements, ineficiências, pontos de interesse, porque quando eles atingem, eles já vão certo nessa liquidez. Eles vão certo, eles vão fervendo como uma faca quente numa manteiga. Eles vão deslizando tudo, levando tudo que existe. Então, com o Smart Money a gente consegue prever, entre aspas, a movimentação. A gente consegue caminhar, surfar junto com as grandes instituições. Por isso que a gente sempre espera eles fazerem o papel de casa, que seria criações de liquidez, criações de regiões interessantes, pontos de regiões que ele tocam em regiões macro, horários macros, 4 horas, por exemplo. Estou nos 5 minutos aqui agora. Então, quando eles atingem essa estrutura, exatamente aqui, ó, aqui é o original order block. Aqui é o order block original, formado em um key level, formado em 50% de uma gama de negociação, de um range, de uma estrutura importante. E aí é só você esperar ele tocar nessa região. Se com o seu gerenciamento de risco você consegue colocar o seu stop loss um pouco acima dessa estrutura. Se você for mais conservador, você pode ir no tempo gráfico maior e um preenchimento de ineficiência, por exemplo. Então, quando o preço atinge, ele vai em busca de toda a liquidez que eles criaram recentemente antes de atingir essa estrutura. Esse aqui é o modelo número 1 que você pode fazer todos os dias se você encontrar esse tipo de formação gráfica. Pessoal, para quem está perguntando sobre o curso, funciona assim. Quando você adquire o curso, o link está na descrição dos vídeos. Você vem para aqui, curso do básico ao avançado. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessa área de membros, você tem mais de 38 horas de aulas. São mais de 70 conteúdos. Tudo que você precisa para aprender sobre Smart Money. Então, nós temos módulos de blocos, módulos de ineficiências, nós temos módulos de liquidez avançada, módulos de kill zones, horários específicos para vocês operarem no Forex, conceitos avançados, tudo que você precisa sobre essa metodologia que está revolucionando o mercado financeiro. Nós temos setups, modelos de entradas, resumindo todos os conceitos. Eu ensino vocês a fazerem uma entrada em tempo gráfico menor, médio e tempo gráfico macro. E nós temos as lives no nosso Discord aqui. Então tudo que você precisa está exatamente nessa área de membros, que eu tenho certeza que você vai enxergar o gráfico de outra maneira. Agora eu estou no gráfico diário deste ativo e a primeira coisa que eu observo é que ele rompeu duas estruturas. Então ele rompe uma região de sell side liquidity e ele rompe uma região de buy side liquidity. E esse movimento agressivo, expansivo para baixo, ele está atingindo exatamente 50% desta gama de negociação. Então em 15 minutos, que é o meu tempo gráfico que eu caso com o diário, eu vou observar o que existe aqui para a gente fazer uma possível compra buscando alvos dentro dessa estrutura de retração. Quando eu venho para o tempo gráfico menor, eu observo que o preço já está fazendo toda a nossa estrutura do modelo número 2, que seria o toque em um ponto de interesse macro, ou seja, se eu estava no diário, agora eu estou nos 15 minutos, porque casa com o diário. Então no gráfico diário eu tenho o preço ele atingindo 50% da estrutura, daquela gama de negociação macro. Lembre-se que as instituições elas operam em tempo gráfico maior, 4 horas para cima, 4, diário, semanal e mensal, tá? Então quando o preço ele atinge com esse toque, 50% da minha gama de negociação, esta região está me protegendo de possíveis toques no futuro. Então este ponto ele não rompe essa estrutura, é um ponto relevante a se pensar. Nós temos o shift, ou seja, o preço fazia topos e fundos descendentes. Com esse toque, ele não rompe esse nível e após isso existe uma expansão para cima. Quando existe essa expansão bullish, ele quebra uma estrutura. Nós temos o shift, nós temos
um desequilíbrio no preço, um FVG, uma ineficiência, e aqui caberia um OTE. Nós não temos inducement exatamente aqui. Nós temos apenas um OTE. Deste ponto para este ponto, nós poderíamos colocar a nossa OTE exatamente aqui. E aí, quando você observa os níveis da OTE, ela casando com regiões de liquidez, ou seja, consolidações, topos ou fundos, né, conforme a estrutura, ineficiências, nós temos ineficiências aqui, nós temos uma região consolidada mais à esquerda do gráfico, que foi o movimento que foi para atingir 50% da região macro. Nós temos uma pequena consolidação, que esta região já capturou de liquidez, movimentos agressivos para baixo, topos e fundos descendentes, criando liquidez exatamente nesta faixa. Então aqui são pontos de liquidez. Essa região de liquidez já foi para o saco com este movimento, ele não rompe essa estrutura, 50% está segurando, me assegurando que essa região possivelmente vai fazer movimentos mais altos, quando nós temos um desequilíbrio no preço junto com uma quebra de estrutura, tá? E os níveis casando com regiões de liquidez. Seus alvos sempre serão topos ou fundos de sessões de dias anteriores, tá? Suas entradas são quando existirem esses tipos de formações, desequilíbrio no preço, quebra de estruturas, toques em regiões interessantes macro, quando você estiver analisando. E aqui nós temos um IFVG, é um desequilíbrio no preço inverso. Quem é do meu curso sabe a importância da gente saber classificar e identificar esse tipo de formação. Então, na mesma faixa da OTE, eu vou deixar o link aqui de um vídeo sobre OTE. Assista, que é muito interessante, muito importante também para as pessoas que estão começando no mercado, porque é uma estratégia relativamente fácil. Não é tão complexa assim, não é tão difícil. Então nós temos na mesma faixa desses níveis da OTE, esses 3 níveis aqui são os níveis que a gente espera que o preço faça um toque. Ele está na mesma faixa de um ponto de interesse, um desequilíbrio inverso. Esse ponto não rompe essa estrutura, que essa estrutura foi tocada numa estrutura macro diária, e nós temos deixado liquidez à esquerda do gráfico. Então quando o preço faz esse tipo de estrutura, nós temos o nosso modelo 2 ativado. E é só você saber colocar a sua operação, a sua ferramenta na sua corretora, ou seja lá onde você estiver analisando. Pode ser níveis da própria OTE, dessa ferramenta de Fibonacci, ou níveis máximas ou mínimas de sessões. Seus alvos, lembre-se, seus alvos sempre serão máximas ou mínimas de sessões, dias anteriores, buy side, sell side liquidity, old high, old low. Tudo isso eu ensino no meu curso e alguns vídeos também aqui no YouTube gratuitamente. Então quando o preço ele rompe essa estrutura, principalmente aqui essa estrutura rompida, nos dá a ideia que aqui possivelmente vai caber um OTE, porque existe o que? Preço desbalanceado, e este pontinho aqui nos disse tudo. Não iria romper essa região porque ele já vem de uma região mitigada. Então quando existe esse tipo de estrutura, confie na sua análise, confie no seu gerenciamento de risco, que aqui iria caber um OTE. Quando ele atinge, toca nessa estrutura, eles vão buscar ferozmente essas regiões de interesse, que são regiões consolidadas, pontos de interesse, regiões consolidadas, ineficiências, liquidez criada antes de tocar. Sempre observe a liquidez criada, os pontos criados antes dele tocar numa região de interesse. Então veja que eles começam a criar liquidez, eles vão criando liquidez na direção de atingir um ponto de interesse. Nesse caso aqui estava protegida, essa região estava protegida, porque esse cara aqui já fez o papel de casa. Ele está sobrepondo esta região. E quando esse toque, quando esse fundo ele não rompe essa estrutura e aqui existe uma expansão para cima, quebrando essa estrutura e deixando o preço desbalanceado, a gente poderia colocar assim nossa OTE, que é uma ferramenta de Fibonacci com esses níveis, e aí poderia fazer uma entrada, uma comprinha, uma bela compra, buscando toda essa liquidez criada.